Então, crianças, após a gente conversar, vocês analisarem algumas frases, eu já dar alguma orientação para vocês, a gente até relembrou, né, um velho, antigo conteúdo nosso, porque vocês viram isso nos anos anteriores, né, nos outros anos, e a gente fez aí um apanhado geral já para gente e bem mastigadinho para a apostila, tá? Como eu falei, aí no Teorizando, no final da página 108, tá? Nós vamos relembrar a função dos porquês, tá? Então, o primeiro porquê aí, que agora vocês já sabem, é o porquê junto e sem acento. Tem a finalidade de resposta, explicação e causa. Para não se confundir na hora de escrever, substitua por pois, tá vendo? Uma outra dica. Então, vamos marcar aí? Vamos lá, vamos juntos. Aí tem um exemplo pra gente, tá? Vou ao clube amanhã porque está muito calor, tá? Na página 109, no início da página 109, nós temos aí o porquê separado e sem acento, que a gente usa no início ou no meio das frases interrogativas. Na dúvida, substitua por qual motivo ou por qual razão. Vamos marcar? Tia Jerusa, nos vídeos anteriores dela, até assim, foi bem mais sucinta, porque senão ia ficar muito repetitivo, porque aqui na apostila também tem essa informação, tá bom? Então, na sequência, nós temos aí alguns exemplos, ó. Por que não vamos ao clube no domingo? Pode me dizer por que não iremos ao clube? Aqui, não se esqueça da pergunta indireta, que é a pergunta implícita, que se finaliza com um ponto final em vez de interrogação. Eu quero saber por que você não vai ao clube conosco, tá vendo? Foi um outro exemplo, né? Como tá aí, a pergunta fica implícita, né? Como se estivesse dando aí uma explicação, tá? Então, vamos marcar aí também, ó. Aqui não se esqueça da pergunta indireta, que é pergunta implícita, que se finaliza com o ponto final ao invés de interrogação. Vamos marcar até aí. Daqui a pouco eu mostro aqui para vocês, caso alguém tenha se perdido, tá? Na sequência, nós temos aí o porquê separado e com acento. Separado e com acento tem a mesma finalidade de seu irmão sem acento, mas se usa sempre no final das frases ou sozinho, tá? Vamos marcar aí. Aí vem, ó, quando a gente se refere a sozinho, esse primeiro exemplo que nós temos aí mostra isso, ó. São duas perguntas e na última, o porquê está sozinho, tá? Ó, você prefere clube ou praia? Aí eu fiz uma pergunta. E ele sozinho no final, ó. Por quê? Tá? Você não vai ao clube por quê? O passeio ao clube foi cancelado e não sabemos por quê. Na mesma situação do porquê sem acento, seu irmão aí em cima, né? O porquê, a pergunta, né, está de forma indireta, implícita, por isso usamos o ponto final e não a interrogação, tá bom? E o porquê junto e com acento, nós temos aí quando ele representa, né, ele tem o significado apenas, o de substantivo, sempre vem acompanhada por artigo, tá? Na dúvida, substitua por motivo, razão, circunstância,
causa, tá bom? Então vamos marcar aí até circunstância. E aí nós temos o exemplo, ó. Explique o porquê de não irmos ao clube no domingo. Eu quero saber o motivo, a causa, a razão, a circunstância, né, de não irmos ao clube no domingo. Agora não vamos, que nós estamos de quarentena e tá meio friozinho. Brincadeiras à parte, vamos aí ao exercício de fixação. Número 51. Complete os diálogos a seguir empregando corretamente os porquês. Depois de tanto falarmos, né? E vocês já virem alguns exemplos, vocês vão aí fazer o preenchimento desses diálogos usando os porquês corretos. Na dúvida, recorram à leitura que nós acabamos de fazer aí e as marcações acima, tá bom? Então, nós temos letra A, letra B, letra C e letra D, que se estende lá na página 110, ok? Aí, nós vamos para o final da página 110 com o Revise o que aprendeu. No Revise o que aprendeu, nós temos aí um texto, tá? Que a gente vai ler e vocês vão fazer a interpretação e o que se pede aí para frente, tá bom? Vamos ler juntos? Acompanhe aí. Aprenda a caçar palavras no dicionário. Tem gente que não gosta do dicionário, aquele livro pesadão que fica na estante de casa e poucas vezes alguém abre ele para ler. Principalmente agora na era digital, né? Que é muito mais fácil. Às vezes a gente não precisa nem escrever, a gente fala, né? E o telefone já, no caso, né, nos dá até a resposta. Quando lê, é para ajudar a fazer um trabalho da escola. Mas acredite, se quiser, o dicionário é um grande barato. Ele possui um mundo dentro dele, porque vive de uma coisa que usamos a toda hora, as palavras. Os gregos já usavam o dicionário 300 anos antes de Cristo. Esse tipo de livro ajuda as pessoas a se entenderem porque nele pesquisam-se todas as palavras, seus significados e classificação, se são verbos, substantivos, adjetivos, entre outros. Sem ele, ninguém saberia o que quer dizer aborrir, buré, cruviana, escrachatear e pratarrais. Por acaso você sabe? Será que fiquei com dúvida também? Acho que vou usar o dicionário. Para consultar um dicionário é fácil. As palavras estão colocadas em ordem alfabética. Primeiro vem as que começam com A, depois a B, C, D e assim até o Z. Das palavras que começam com A, devem aparecer primeiro a que se escrevem com a B, depois a C e assim por diante. Dizem que nessa vida há remédio para tudo. Tem dicionário também. Eles não servem apenas para dar o significado de palavras. Muitos autores escrevem dicionários em enciclopédias de vários assuntos. Tem dicionário de história, de música, de piada, ideias e até de palavrão. Se você, por exemplo, quiser ser engenheiro, pode comprar um dicionário de engenharia e aprender os termos técnicos. Para falar outros idiomas, inglês, francês, alemão ou japonês, existe dicionário para ajudar, traduzindo essas palavras. E é assim com geografia, ciências, folclore, medicina, em que ensina a falar a língua dos índios brasileiros, o tupi-guarani, tem dicionário dos sonhos. O leitor se diverte bastante, descobrindo palavras novas e usando-as no dia a dia. Já imaginou a cara de sua tia, por exemplo, quando no meio do papo você disser assim: tia, por que você usa tantos fanfreluches? Se ela não entender, só terá duas saídas.
perguntar para você o que significa, ela não perguntar, desculpa, gente. Perguntar para você o que significa fanfreluche ou procurar o grande amigo das horas de aperto, mesmo porque a gente está lendo livro super emocionante. Encontra no meio do texto uma palavra desconhecida que pode até mudar o rumo da história. O dicionário mostra o quanto ele é amigão. Saiba que o filósofo é um estudioso da língua, responsável pela descoberta de palavras e seus significados. E quem ajuda a fazer dicionários? Já volto.